Olá, gente, tudo bom? É bom estar com vocês aqui no nosso curso sobre Introdução a Estudos Confessionais. Vamos começar uma série de estudos fundamentado na Confissão de Fé de Westminster à luz da Escritura Sagrada. Então, nós vamos começar a estudar sobre os símbolos confessionais. Se você não conhece o nosso canal, se inscreve, ative as notificações e compartilhe o vídeo que você está para assistir. É uma videoaula, você estará acompanhando todo o estudo, toda a teologia, tudo aquilo que é ensinado à luz da palavra de Deus. Vem comigo. Primeira questão que você vai aprender aqui é o seguinte, que falar sobre confessionalidade em nossos dias, sobre confissões de fé, sobre a teologia da igreja, é algo que se tornou ultrapassado. Algo de um tempo tão distante que parece ser totalmente irrelevante. Esse aqui é o meu filho. Tchau, tchau, pessoal. Então, muitos presbiterianos desconhecem também a sua identidade bíblica teológica, que eles não conhecem exatamente quem eles são, o que eles creem, o que eles devem fazer. Né? Alguém já disse que muitos presbiterianos ignoram a sua identidade e não sabem exatamente o que são, e como indivíduos e até como igreja. Por que eu sou presbiteriano? Qual a razão de ser presbiteriano? Qual o fundamento de seguir a teologia reformada numa igreja que se diz reformada? Ok? Então isso nós precisamos também considerar quando nós estudarmos sobre o assunto. A nossa aula de hoje, ela trata sobre a origem da Confissão de Fé de Westminster. E o primeiro processo que você precisa entender hoje é um antecedente histórico da Confissão de Fé de Westminster. O primeiro clímax, digamos assim, a primeira problemática, a primeira sintomática que acontece é a igreja no período da Inglaterra Católica. A Inglaterra ela havia sido católica romana até o ano de 1534, católica romana, diretamente católica romana, onde o Papa governava a igreja mesmo de Roma. Mas o rei Henrique VIII rompeu com essa tradição, e a gente sabe por quê, porque ele queria casar novamente, a igreja não queria dar o divórcio dele, então gerou aquele problema muito gigantesco. E assim criou uma igreja nacional na Inglaterra, conhecida como Igreja Anglicana, uma igreja da, da nação, né, da nação inglesa. No ano de 1547, morre Henrique VIII e sobe ao seu trono seu filho Eduardo VI, que só tinha 9 anos de idade quando ele assume aquela tarefa de reinar sobre a Inglaterra. Reformas significativas na Igreja da Inglaterra, entre muitos, citamos algumas que ele ofereceu naquele contexto. Ele começou a se administrar, por exemplo, a ceia em ambas as espécies, o pão e o vinho dado aos leigos. Permitiu-se também o matrimônio do clero, o clero agora podia casar. E foram retiradas também as imagens das igrejas. Então, havia um prenúncio de reforma ali na Inglaterra com a presença do império, do governo de Eduardo VI. No avanço da teologia reformada protestante na Inglaterra foi a elaboração sob a liderança de Thomas Cranmer, de dois importantes documentos daquele período, ambos influenciados pela teologia calvinista, os 39 artigos da religião cristã e o livro de oração comum, o Locke. Né? Várias outras reformas foram realizadas, tendo-se a impressão de que a fé protestante de fato iria triunfar na Inglaterra, iria de fato prosperar naquele período. Né? Todavia, a morte prematura do jovem rei, em 1553, interrompeu bruscamente este processo, porque ele acaba morrendo e não dá continuidade ao processo de reforma. Após a morte de Eduardo VI, por exemplo, sobe ao poder a sua meia-irmã chamada Maria Tudor, conhecida também como a famosa Blood Mary, né, que é a chamada Rainha Maria Sanguinária. Ela era católica romana de devoção, desejou levar a igreja anglicana ou a igreja inglesa da Inglaterra de volta para a igreja católica romana, e muitos líderes religiosos foram mortos, incluindo o próprio Cranmer, na fogueira por serem protestantes. E muitos outros foram exilados ou expulsos da Inglaterra. Uma boa parte desses que foram para fora da cidade, né, foram para a cidade de Genebra, na Suíça, onde o reformador João Calvino ele tinha grande influência e ensinava a palavra de Deus. E muitos desses ingleses absorveram os ensinos da fé reformada ensinados por Calvino, e depois de um longo período após a morte de Maria Tudor, sobe ao trono inglês Elizabeth para um longo reinado de 45 anos.
Ela tinha inclinações protestantes e logo após ela concedeu uma permissão aos protestantes ilados a retornarem para a Inglaterra naquele período. Isso nos leva agora para o cenário da Confissão de Fé de Westminster, que nós estamos estudando. Primeiro nós vamos considerar os puritanos, os pais da Confissão de Fé de Westminster. Neste processo, todo surgiu um movimento que era apegado à teologia calvinista. Eles queriam uma igreja pura, um estado puro, um culto puro. Daí eles foram pejorativamente chamados de puritanos. Esse é um termo pejorativo que é usado naquele contexto. Tá? Um escritor lembra-nos que o puritano não podia mais ficar satisfeito com a igreja da Inglaterra, parcialmente reformada, mas desejava uma igreja plenamente reformada. Porque era parcialmente reformada? A liturgia era muito parecida com a liturgia católica. O clero ainda continua sendo aquele clero de alto escalão. Havia um distanciamento muito grande de muitas realidades da vida paroquial da igreja. Então, os puritanos queriam uma igreja que fosse mais pura, mais próxima da palavra de Deus. Mas a questão que surge na nossa mente é: o que é puritanismo? O que vem a ser puritanismo? O puritanismo, irmãos, foi uma parte do movimento da Reforma Protestante na Inglaterra. Começou especificamente como um movimento especificamente eclesiástico. Começou com uma reforma litúrgica, mas também desenvolveu-se numa atitude distinta em relação à vida. O Dr. Lloyd Jones nos diz que o puritanismo verdadeiro, o sustento, se acha naquilo que, no último e finalmente, no presbiterianismo. Então, no entendimento do que é puritanismo, os puritanos eram aquele grupo de irmãos que queriam uma igreja saudável, pura e bíblica, na esfera do culto, na esfera da vida, na esfera da liturgia como um todo. Era uma reforma litúrgica, mas acabou desembocando numa vida prática de teologia. Tanto é que você consegue ver hoje divulgação sobre a teologia puritana de maneira muito gigantesca como uma teologia prática ou teologia experimental. Isso nos coloca agora dentro da Assembleia de Westminster. Após a morte de Elizabeth, Tiago VI da Escócia, filho de Maria Stuart, educado como presbiteriano na Escócia, tornara-se agora Tiago I da Inglaterra. Todavia, ele queria manter um sistema episcopal eclesiástico e assim decepcionando os puritanos. Tiago foi sucedido por seu filho Carlos I. Carlos I era um católico romano decidido. Ele desejava tornar a Inglaterra, a Igreja da Escócia e da Inglaterra, a se tornar uma igreja governada pelos bispos e assim destruir a noção presbiteriana da Escócia. É bom lembrar que no período do puritanismo na Inglaterra, quando você vai ver mais à frente, você vai entender que no puritanismo há uma grande embate contra esse governo hierárquico de um governando a igreja. E assim destruir a noção presbiteriana que a Escócia sustentava. Então ele queria que a igreja fosse governada por bispo, tanto na Inglaterra quanto na Escócia, mas aí nessa tentativa você estava destruindo o sistema presbiteriano adotado na Escócia. Carlos I se tornou alvo dos escoceses que se uniram aos ingleses para derrotarem o rei e acabaram derrotando o rei de maneira interessante. Chegamos aí à Assembleia de Westminster ainda. E o parlamento inglês ele decidiu convocar uma assembleia para tratar das questões pertinentes ao culto, à teologia e ao governo da Igreja da Inglaterra. Foram convocados 121 teólogos na época. As pessoas destinadas a constituir essa famosa assembleia eram citadas na convocação do parlamento e compreendiam a flor da igreja naquela época, a nata da igreja naquela época, os melhores teólogos da época. É bom lembrar que inicialmente a Assembleia recebeu a incumbência de revisar os 39 artigos da Igreja da Inglaterra, e não produzir documentos novos, mas revisar o que havia na Igreja, a fim de remover qualquer vestígios de arminianismo ou de catolicismo romano. Mas o que acontece? A Assembleia acaba produzindo material rico para a fé cristã ao longo do tempo. E a Assembleia de Westminster iniciou seus trabalhos na majestosa abadia com esse nome, Westminster, Abadia de Westminster, lá em Londres, no dia 1º de julho de 1643, e continuou em atividade durante 5 anos e meio. Os documentos que foram produzidos nesta distinta Assembleia foram os seguintes: primeiro, a Confissão de Fé de Westminster,
os catecismos maior e breve de Westminster, o diretório de culto de Westminster, a forma de governo eclesiástico e ordenação de Westminster e o saltério de Westminster. Veja, a confissão de fé para ensinar as doutrinas básicas da igreja, como a igreja deveria ser e crer, os catecismos como método de ensino de perguntas e respostas às doutrinas que a igreja deveria abraçar, o diretório de culto, como deveria ser o culto, de que maneira deveria ser o culto bíblico, o culto cristão, o culto levantado a Deus, a forma de governo, como a igreja deveria ser governada do ponto de vista eclesiástico e da forma como deveriam ser ordenados os ministros da palavra, e um inário, que era o saltério, eram os salmos para serem cantados na liturgia da época. Esses documentos molduram para nós o pensamento, a teologia e a piedade presbiteriana. Ok? Muito bem. Chegamos ao terceiro e último tópico da nossa aula de hoje, que é a organização teológica da Confissão de Fé de Westminster. A forma como a Confissão de Fé foi escrita e organizada mostra-nos a mente sistematizadora dos puritanos para com as doutrinas da palavra de Deus. Seguindo um todo harmônico, eles colocaram de forma ordeira e sistemática toda a doutrina bíblica na Confissão de Fé. Esses sistemas sumarizados em capítulos podem ser colocados de modo prático, como segue abaixo. A grande pergunta que você começa é: como posso saber com certeza qual é a verdade suprema? E aí você vai encontrar os seguintes capítulos: da Sagrada Escritura, existe uma fonte suprema da verdade, de Deus e da Santíssima Trindade, há alguém que controla este mundo, dos decretos eternos de Deus, da criação e da providência. Então eu posso conhecer toda a verdade de Deus olhando para esse arcabouço, esses capítulos que envolve e abarcam as doutrinas da palavra de Deus. A segunda pergunta que a Confissão de Fé sistematicamente procura responder: se existe um Deus, então por quê? Da queda do homem, do pecado e do seu castigo. Existe alguma esperança para o homem? Do pacto de Deus com o homem, do Cristo mediador, do livre-arbítrio, da vocação eficaz, da justificação e da vocação, da fé salvadora, do arrependimento para a vida, das boas obras, da santificação, da santificação, da perseverança dos santos, da certeza da graça da salvação. Então, como eu devo viver? Diante disso, como é que eu devo viver? Da lei de Deus, da liberdade cristã e da liberdade de consciência, do culto religioso e do domingo, dos juramentos e votos legais. Aí a outra pergunta é: qual deve ser a minha relação com os outros, com os indivíduos, com as pessoas que me cercam? Então, eu tenho do magistrado civil, do matrimônio, do divórcio, da igreja, da comunhão dos santos. Como Deus agora lidera o seu povo? Aí vem dos sacramentos, do batismo, da ceia do Senhor, das censuras eclesiásticas, dos sínodos e concílios. São temas que são evocados, trabalhados na Confissão de Fé de Westminster, que você e eu precisamos estudar. Esse curso vai ser exatamente explorar esses capítulos ao longo dessa série, tá bom? Essa série de estudos será voltada para isso. Para onde estou indo? Veja, essa é a grande pergunta fundamental. Ele tem os capítulos, dois capítulos finais da Confissão de Fé, do estado do homem depois da morte, a ressurreição dos mortos e do juízo final. Então, os 33 capítulos que abarcam a Confissão de Fé de Westminster são objetos de nossos estudos aqui neste canal, neste local de estudos, para que você possa aprender mais a palavra de Deus à luz das confissões de fé da Igreja Reformada, de modo particular da Confissão de Fé de Westminster. Este breve histórico, queridos, é uma introdução primária à identidade presbiteriana ligada à confessionalidade de nossa Igreja. Esta série de estudos tem como objetivo trazer à lume essas verdades sistematizadas pela Confissão de Fé de Westminster, mostrando assim os laços de unidade doutrinária que temos com o presbiterianismo mundial. Então, você conhecendo o presbiterianismo ao longo da história, você vai descobrir exatamente o que é ser presbiteriano e como viver como presbiteriano, e de modo particular, até quem não é presbiteriano vai tirar grandes lições desse curso, vai aprender muitas coisas sobre esse curso, vai aprender muito sobre a teologia reformada, esboçada na Confissão de Fé de Westminster. Deus abençoe você, Deus estenda a graça sobre a sua vida. Nos vemos na próxima aula.